Fala, meus queridos, chega pra cá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse que é o episódio de número 67. Hoje eu estou aqui em carreira solo, Ismael está ausente, mas eu estou aqui com um convidado super especial para a gente falar um pouquinho sobre o universo maravilhoso e gigante dos queijos, fabricação de queijo, comercialização de queijo. E para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso, está aqui comigo Luiz Henrique Alves Amorim, sócio proprietário da HM Comércio de Frios. Seja muito bem-vindo, Luiz, muito obrigado pela participação e vamos falar sobre queijo hoje aqui, meu irmão. Vamos lá, Douglas, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para nós é uma honra, na verdade, estar aqui, porque a gente conhece a história do Roots, né? E muito bom estar aqui para falar um pouquinho do nosso universo, o universo do queijo. Maravilha! Para você que está aí do outro lado da telinha, que não sabe, o Luiz Henrique é meu primo primeiro. A gente tem um carinho super especial. Ele que está no universo aí do queijo, que também está totalmente linkado ao agro. E é com muito prazer que eu produzo esse conteúdo aqui hoje com ele ao meu lado. Meu primo, meu irmão, proprietário da HM Comércio de Frios. Vamos falar um pouquinho sobre queijo, vamos falar um pouquinho sobre esse universo. Você que tem uma vasta experiência sobre esse mundo, mas antes disso, eu queria que você compartilhasse conosco aqui um pouquinho de como é que o Luiz Henrique veio parar no mundo do queijo, como é que esse universo de comercialização maravilhoso, dos mais diversos tipos de queijo, bateu a sua porta, você que não é um homem do queijo na tradição, né? Mas me conta um pouquinho sobre esse cenário, Luiz. Então, nego, na verdade, eu acho que eu posso falar que eu sou um pouco do queijo na tradição, sim, porque meu avô sempre foi produtor rural aqui. Verdade. O vô Vicente, ele sempre foi um produtor aqui na cidade. Eu, desde muito novo, tô ligado no mundo do queijo. Lembro como se fosse hoje, assim, eu morava em Patrocínio na época, e vinha todas as férias, vinha pra cá. Pra ir pra roça. E o vovô me pegava, e a gente ia pra cooperativa, pagar as contas da roça, e ia pra fazenda. Lá a gente fazia, assim, um queijinho. Era produção de leite, a fazenda, de leite, a atividade. Vovô era leite de lata na época, né? Nem era... Foi poucos anos. Tirado na mão. No finalzinho da vida do vovô, o vovô já faleceu, que ele pôs um tanque na roça, mas eu sou da época da lata, de colocar a lata na carroça e ir pro ponto e deixar a lata lá. E eu já fiz isso, eu tenho lembrança disso. Muito. Não tá só na história das fotos, não. Tem lembrança? Não, tem lembrança. E foi um período muito legal. E por cargas do destino... Depois hoje, de diversos anos. Depois de muitos anos, hoje nós E que ano que era isso, na época da roça? Ah, nego, era... Eu fui para Patrocínio em 89, que eu fui morar em Patrocínio. Então, isso de 90 para cá... Você é de que ano? Eu sou de 83. Você estava lá com 6, 7 anos? Foi. Então, nós fomos para lá muito novo. E aí, as férias eram aqui na casa do vovô, não tinha... E na casa das nossas famílias, né? Porque a nossa família é toda daqui, né? Então, sempre vinha pra cá e, nossa, tem lembrança muito boa. Muito boa desse universo da fazenda no meu coração, na minha história. Muito bom. Maravilha. Esse universo que você estava conectado familiar enquanto criança não foi o universo profissional quando você saiu pra jornada de trabalho, né? Não foi. Conta um pouquinho da sua história até a gente chegar no universo do queijo de novo, assim. É muito engraçado, porque assim, eu sempre quis fazer algo virado. Eu queria fazer veterinária quando eu era muito novo. Acho que toda criança quer fazer veterinária para cuidar dos bichinhos, né? Mas... Não, nem toda. Não, isso é um sonho legal. Eu queria, particular. Mas a vida... Eu comecei a trabalhar com 9 para 10 anos. Trabalhava lá em Patrocínio, no Vandão Lanches, chapa, fazendo picadinho. Fazendo picadinho. Nós é um pouquinho mais. Hoje em dia, nossa idade não dá diferença, não. Mas quando era novinho, dá uma diferença grande. Eu nem lembro, né, de Vandão. Aí a gente ia para lá e eu comecei a trabalhar muito cedo lá. E aí as coisas foram tomando proporções distintas. Fui para um escritório de contabilidade, aí nós saímos de Patrocínio, fomos para Uberaba, papai
arrumou um posto de combustível lá. Lembro. Aí voltamos para Patos, o papai trabalhou um pouquinho no Sebrae naquele período, aí depois nós tivemos um açougue aqui, uma casa de carne, você aprendeu a mexer com carne lá. Lembro de desossar uns porcos lá. Muito bom. Aí, eu acho que assim, eu não acredito que a pessoa nasce para tal coisa, assim. Eu creio que a gente se forma ao longo do tempo. E eu fui entendendo os gatilhos que a vida foi me dando comerciais. Aí, quando eu vi que eu fui para uma oficina de lanternagem e pintura, trabalhar, e aí eu vi que eu estava prospectando clientes para essa oficina. Entendi. E na verdade você não foi, a sua função não era prospectar. Não, era catador de bosta de cachorro, limpador de carro, fazia serviço geral lá. Geral lá. Eu lembro que lá tinha um Rottweiler, eu morria de medo, e eles punham eu pra catar a bosta desse cachorro, só do céu, mas era uma trabalheira. Aí eu fui entendendo. Aí na época Reicar, hoje mudou, né, o nome. Na época era... Brasil não, Paranaíba com Major Gotti. Aí eu tive a oportunidade de ir pra lá polir carro. Aí fui pra lá, poli carro e tudo foi dando muito certo. Até que um dia eu cheguei no dono e falei assim, Sirlei, um abraço, Sirlei. Falei assim, Sirlei, eu preciso de uma oportunidade de vender carro. Ele falou, vou te dar essa oportunidade, mas esperei 2 anos. Mas graças a Deus chegou, aí eu me conheci no mundo de comercial, no mundo de vendas. Aí as coisas foram acontecendo, fui para Volkswagen, saí de lá. Já comercializando veículo na época. Comercializando. Foi se formando como... Fui vendedor, tive essa escola que foi a Academia Volkswagen, foi uma mãe para mim, porque a Volkswagen me ajudou demais. Dando base de estudo mesmo, base de estudo mesmo, porque tem a academia que você faz, eu fiz administração e gestão lá. Então, mesmo sem ser um curso superior, eles deram, porque para ser gerentes naquela época tinha que ter o ITC 3.0. E aí eu fiz em Belo Horizonte, foi muito bom, até que apareceu o mundo do queijo de novo. Né? Eu passei na porta da Hebron. Não, mas vamos na linha do tempo aqui. Você ficou quanto tempo, né, até chegar... Você falou que começou com 9 anos lá no Vandão, lá em Patrocínio, e até o mundo do queijo foram quantos anos? Até chegar o queijo de novo? Até... Entre Reicar, contabilidade e Volkswagen. Eu entrei na Hebron em 2016. 2016. Isso, 2016. Então foi até 2015, 2016 que eu vaguei, e muito feliz por todos os lugares que eu vaguei, mas vaguei por vários mundos, até cair no queijo de novo. Assim, de novo que eu digo porque é algo de infância, né? Mas era o primeiro contato com o mundo do queijo do ponto de vista profissional, sim, né? Sim, foi meu primeiro contato. Foi uma oportunidade que tinha lá no Laticínio na época, eles precisavam de um gerente comercial nacional, e aí a gente encarou esse desafio totalmente diferente de tudo que eu vivia, mas apaixonei pelo mundo do queijo, e aí eu falei, em 2019 eu conversei com o Wecker, um abraço, Wecker, nós voltando de Uberlândia, eu falei com o Wecker, eu quero montar uma distribuidora para mim. Aí ele pegou e falou, vou te ajudar, vamos esperar no momento certo, vai dar certo. Eu preciso de você aqui dentro mais um período, desenvolve o trabalho. A gente foi, assim, sempre trabalhei lá com muita força e é engraçado porque até então eu trabalhei aprendendo, né? Muito. Mesmo na Volkswagen, eu fui supervisor lá durante um período, fui um gerente interino em algum período, mas quando eu cheguei na Hebron, eu fui mostrar aquilo que eu tinha aprendido de gestão. Certo. Mas num universo totalmente diferente. Então, tive que aprender, ir para dentro da fábrica, aprender a fazer queijo, aprender como... Eu sou muito curioso, aprender o processo do queijo, aprender como cada queijo é feito. Entendi que 3 horas da madrugada acorda uma pessoa como o funcionário da fazenda do vovô acordava lá para fazer o queijo. Então, quando a gente vê o queijinho na mesa, embaladinho, bonitinho, a gente não entende que por ele passou ali 10, 15 famílias até chegar na mesa. Então, o agro é muito rico, né?
Muito Maravilha. rico. A gente teve a oportunidade aqui de conversar com vários representantes das mais diversas cadeias produtivas e o cenário do leite e do queijo, consequentemente, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Makoto Sekita, foi o nosso primeiro convidado, eles que produzem leite em larga escala. A gente teve a oportunidade de conversar com o Eudes Braga, que é um produtor de queijo da região do Carmo Paranaíba, foi uma conversa maravilhosa também, ele sim verticalizou a operação. Além de produzir leite, ele também fabrica o queijo Minas artesanal. Quero que a gente fale um pouquinho sobre esse cenário também já já. A gente teve a oportunidade aqui também de conversar sobre leite com o... Como que chama? Da Copatos? O Zé Francilino. O Zé Francilino, da Uhum. Copatos, um grande produtor de leite Sim. também. E também tá nessa cadeia produtiva, né? De laticínios na cooperativa, mas esse universo, e agora a gente tem a oportunidade de conversar com você que está de fato à frente de um universo comercial, mas que também passou por uma escola dentro do laticínio entendendo esses processos. E aqui eu quero entender, Luiz, como é que é uma pessoa entrar num universo extremamente cru de informação e adentrar em processos produtivos. Explica um pouquinho, assim, de maneira geral, que a gente está vendo aqui na mesa aqui, e aqui tem só uma fração, né, da quantidade de tipos de queijo que existe no mercado, né? Mas basicamente cada um é um processo produtivo e o que diferencia um processo produtivo de um e de outro? Em linhas gerais, o que é um processo produtivo de queijo, né? São processos, os queijos têm processos muito distintos, embora assim, depois que a gente olha para eles, a gente vê que são muito parecidos, mas são processos extremamente distintos, assim, em relação à formulação, em relação ao ingrediente. Quando a gente fala assim, por exemplo, de um queijo Minas artesanal. Queijo Minas artesanal é um queijo que não sofreu pasteurização do leite, é um queijo de leite cru, né? Que é um queijo que tem um comportamento totalmente diferente, por exemplo, do queijo Minas padrão, que embora pareçam no processo produtivo, porque todos os dois são queijos prensados, todos os dois exigem maturação, são queijos muito diferentes. Tanto em sabor quanto no processo. Sim, sim. E o queijo é muito vivo, né, nego? Então, assim, a gente pega um queijo artesanal e come ele hoje. A gente guarda esse queijo ou parte ele ao meio, matura essa outra metade e come essa outra metade. O mesmo queijo, mesma produção, há 10 dias para frente, ele vai estar com um sabor totalmente diferente. Se ele está num lugar que tem algum crescimento de algum tipo de mofo, ele vai mudar o sabor. Então, o queijo, o legal do queijo é isso, é que ele é muito vivo. É um alimento vivo, né? Ele só adormece quando resfria. Eu busquei aqui um cenário de conceito, né, para a gente poder trazer aqui para a produção do conteúdo, que queijo é um alimento sólido feito a partir de leite de vaca, cabra, ovelha, búfalas e outros mamíferos. O queijo é produzido pela coagulação do leite. Isso é realizado em uma primeira etapa pela acidificação com a cultura bacteriana e em seguida empregando uma enzima, a quimosina, ou, entre parênteses aqui, coalho, para transformar o leite em coalhada e soro. A coalhada sólida é então separada do soro líquido e prensada em forma de queijo, que é o que você está falando aí da prensa. Alguns queijos também apresentam mofos, tanto na superfície externa como no interior. Aí aqui a gente está falando lá do gorgonzola, né? Provavelmente. Existem milhares de tipos de queijo produzidos em todo o mundo. Diferentes estilos de sabores de queijo são resultado do uso de leites diferentes ou do acréscimo de diferentes teores de gordura, empregando determinadas espécies de bactérias e mofos, e variando com o tempo de envelhecimento ou maturação. Falando um pouquinho sobre teor de gordura, aproveitando esse ensejo aqui, a gente sair de queijos... Dá um exemplo aí de um queijo muito magro, com pouca gordura. Então, isso é um tema bem polêmico até, sabe? Vamos tratar desse assunto. Explica um pouquinho o que é isso. É engraçado que, assim, que pena que eu não trouxe o cheddar, por exemplo. Muitos falam que o queijo, quanto mais amarelo, mais gordo. A gente precisa entender um pouco esse processo. E é verdade ou não? Depende. Na minha cabeça amarelinho é por exemplo, gordo. quando você pega um queijo Minas meia cura,
um queijo Minas meia cura, artesanal, por exemplo, ele tá amarelinho por fora. Esse queijo pode ter mais gordura? Depende. Depende do leite. Porque esse leite não foi feito a análise dele. Esse leite não foi... É um queijo de leite cru. Uhum. Sim, o que forma por fora a casca é a gordura, é o açúcar que faz a maturação dele. Mas vejamos que esse queijo passou de um período de maturação, ele se concentrou. Ele diminui o peso. Então, claro que ele vai ser um queijo um pouco mais gordo. Né? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, um queijo Minas padrão, ele é bem amarelinho, mas não necessariamente ele pode ser um queijo gordo. A gente vai pegar um queijo Minas meia cura, de leite pasteurizado, industrializado. Não necessariamente ele vai ser. Agora, a gente pode pegar um queijo, falam assim, o queijo Minas frescal, ele é muito magro, é um queijo mais magro e tal. E é verdade, é mais magro. Ele é e não é, negão, porque depende do padrão de fabricação. Vou te dar um exemplo claro. Se o queijo é produzido para fazer pamonha, por exemplo, eu tenho um cliente que quer me comprar 300 quilos de queijo para fazer na pamonha. Esse queijo precisa ser mais magro. Se eu tenho um cliente que quer comprar para pôr no enroladinho, uma fábrica de salgados, quer pôr no enroladinho, esse queijo ele tem que ser um pouco mais gordo. Entendeu? Então, assim, a gente não pode generalizar. Sim, quanto mais branco, mais magro, em teoria, sim. Sim. Em teoria, sim. O primeiro rótulo, normal, sim. Mas a gente precisa aprofundar um pouco. Mas a gente precisa entender. Agora, quando a gente coloca no queijo light, queijo com menos gordura, aí a gente tem que confiar. Porque por trás disso tem um Ministério da Agricultura que fiscaliza tudo isso. Então, a gente precisa confiar nisso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em afirmar algumas coisas. O queijo cheddar ele é amarelinho. Aquele amarelinho dele é urucum. A manteiga que a gente usa na nossa casa, ela é amarelinha. Aquele amarelinho é urucum. Não é a gordura da manteiga. Entendi. É acrescentado urucum nela. Aqui tá falando, quer ver? Em algum lugar. Aqui, ó. O amarelo e o vermelho, usados para colorir muitos dos queijos, são o resultado da adição de coloral. Isso. Entendi. Então, às vezes, a gente tá olhando um queijo super amarelo e, na verdade, ele tá amarelo por causa do coloral e não somente da gordura. A gente pega uma manteiga da marca X e pega uma manteiga da marca Y. Vê uma manteiga, nossa, essa aqui é bem mais amarelinha. Nossa, essa aqui é mais gorda. Não necessariamente. O formato de bater a manteiga é o mesmo. Uma bate menos, outra bate mais. Uma adiciona mais coloral e outra adiciona menos, que é o urucum. Então... a gente tem que ter muito cuidado para afirmar algumas coisas, porque nós que estamos no campo, nós que estamos vendendo, porque o meu universo hoje é venda, nós precisamos mostrar isso muito bem para o nosso cliente. Tem cliente que fala assim, a mussarela do fulano é melhor do que a do ciclano, porque ela é mais gorda. Eu posso produzir uma mussarela com teor de gordura X hoje e posso produzir uma daqui 10 dias. Essa que eu produzi hoje, na hora que ela chegar a 10 dias, ela vai estar com um comportamento totalmente diferente, mesmo sendo a mesma receita. Porque é um queijo... Uma maturação do próprio produto ali. Sim. Até mesmo na embalagem. Sim. Por que nós criamos HM, negão? É exatamente para entender as particularidades. Para você ter uma noção, eu tenho dentro da minha câmara fria hoje uma marca de mussarela com 4 lotes. O cliente da pizzaria X... Ele gosta da mussarela um pouco mais maturada porque ele quer que derrama, ele quer que a borda fique cremosa. Então eu preciso da mussarela com tantos dias de maturação. O cliente quer que o queijo gratina um pouco mais e não derrama tanta água. Eu preciso de uma mussarela com 7 dias de maturação. O cliente quer um queijo que dá fiapo. Tem uma padaria aqui em Patos que falou assim, eu quero um queijo que dá fiapo grande, liso. Peguei uma mussarela para ele com 3 dias de maturação. Salga na massa em vez de ser por osmose. Então assim, a gente tem que entender essa particularidade do nosso cliente. Porque a gente não pode falar que o queijo XYZ é mais gordo, menos gordo, derrete mais ou derrete menos. O queijo é vivo. Entendi. Você citou a mussarela. Mussarela é o item mais vendido do universo de queijo? É o item mais vendido. É porque vai em tudo quanto é receita também, né? E é um queijo filado, né, negão? Diferente dos outros queijos. O que é? Explica o que é um queijo filado e o que é o outro queijo? Prensado. Queijo Minas padrão, artesanal, meia cura... Enfim, Monte Rei até também, são queijos prensados. Eles são feitos
Aí pode variar, fermento termofílico ou mesofílico. Normalmente o Miyakura é mesofílico, para ele ficar um pouco mais macio. Uhum. Ele é feito dessa forma que você leu, coagulado, junta, separa a parte sólida da parte líquida. Que a líquida depois aproveita para fazer a ricota ainda, caso queira, caso o laticínio faça. Mas aí coloca em uma forma e prensa. Simples assim, tem as prensas hidráulicas. E vai prensando ele pelo determinado tempo. O queijo mussarela, ele é feito à massa. Alguns laticínios descansam essa massa de um dia para outro para regulação de pH, outros não, outros já filam no mesmo dia. Pega essa massa e num cilindro fila. Curiosidade, né? A mussarela, ela nasce redonda. Ela não é quadrada. Ela nasce no cilindro redonda, queijo filado, que dá fio. Você pega ela e vai puxando ela daquele fio. Esse queijo não dá. Eu falo o queijo em temperatura ambiente. Ele dá o fio, queijo filado. Ela e o provolone. São filados. São queijos filados. Então, é feito, sai do cilindro redondo, coloca numa forma quadradinha. Aí fica naquela barra. E o provolone, no caso, coloca ele no tubo, tampa para poder ficar cilíndrico. Da forma que ele nasce. Eu fico vendo assim, esse universo de mussarela, é uma guerra de preço danada, diferente de queijos especiais, mas porque a mussarela detém um maior volume de venda, né? Então, se eu for pensar dentro do universo... Eu tava conversando, não sei se era com o José Francilino, ele falou, no universo do leite, os dois produtos mais vendidos é o leite UHT e o queijo mussarela. Então, o resto de todos os itens representam muito pouco perto do todo que a mussarela e o queijo e o leite UHT representa na cadeia do leite como um todo, pensando em produto industrializado. Até antes disso a gente pode falar do leite spot, né? Antes do HT, que hoje é um dos maiores mercados que tem, é o leite vendido in natura, assim, para processo assim, produtivo. Mas depois que esse leite in natura entra dentro do laticínio, ele vai ser produzido alguma coisa. Aí sim entra o HT. Ou o HT ou a mussarela, onde detém os maiores volumes de mussarela negócio. É o bizarro, queijo, né, a quantidade, assim, de... É um queijo commodities, então, assim, o cara falar assim, eu vou entrar no mundo do queijo, eu falo no meu ramo. Eu vou entrar no mundo do queijo e vou pôr margem lá em cima e vou vender muito. Não existe. É um queijo que com ele você vende outros queijos. Entendi, mas é um queijo comoditizado. Mas ainda assim dá para afirmar que mussarela não é tudo igual. Você acabou de falar aí de maturação, de não sei o quê, de derreter, de não derreter. Não é. A gente tem os processos Fabris, né? Tem as diferenças que gritam. Uma diferença gritante. Salga por osmose, que é mergulhada aí a massa dele não adiciona sal. Não adiciona sal. E a salga na massa. São duas mussarelas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uma vai ficar um pouco mais firme. E você precisa que ela mature 7 dias para ela homogeneizar o sal. A outra essa é qual? A que você põe o sal na massa? A por osmose. A por osmose. Ela vai ficar mais dura? Ela vai ficar mais dura? Ela vai ficar de início mais dura. Porque o sal vai ressecar ela por fora. Então ela precisa maturar. Porque, tipo assim, você vai tirar um pedaço da ponta dela, vai estar só o sal. E o miolo não vai ter sal. Entendi. Então ela precisa de 7 dias para maturar. Enquanto a mussarela de salga na massa, não. Ela é pronta para vender. Já é uma mussarela que com 2 dias vende. E um exemplo claro. Para chapa, hamburgueria, uma mussarela salga na massa é melhor do que por osmose. Entendi. E isso, tipo assim, é engraçado que quando você tá no mundo do laticínio, eu, por exemplo, quando eu estava na indústria, é uma afirmação que os chefes queijeiros não fazem. Não existe isso, cada um defende o seu. Eu hoje, sendo distribuidor e entendendo a causa, porque hoje o que eu sou? O intermediador entre a indústria e meu cliente. Sim. Então eu entendo que existe a diferença sim, e grande. Entre um processo e outro. Para mim poder indicar para o meu cliente. O cliente fala assim, ó, o que é o seu... Eu não vendo. O cara chega lá, eu preciso de um queijo assim. Eu preciso entender a causa. O que você precisa? O que você quer? Eu sou uma pizzaria. Eu sou uma hamburgueria. São tratamentos... Eu faço salgado. Exato. São tratamentos totalmente diferentes. Pode ser o mesmo queijo. Só que para ele precisa, em vez dele comprar 50 caixas, eu falo para ele, não, vamos fazer assim, me compra 5 caixas por dia
que todo dia eu vou te entregar uma mussarela dentro do seu padrão. Porque se ele ficar com 50 lá dentro de 7 dias, vai mudar. 7 dias é outro queijo. Outro queijo. Tem uma curiosidade aqui que eu busquei também de... Ninguém sabe quem inventou o queijo, mas diz a lenda que ele surgiu por acaso há cerca de 10 mil anos, quando um comerciante árabe ia atravessar o deserto e decidiu levar leite numa bolsa feita de estômago de carneiro, parecida com um cantil. Quando foi beber o leite, ele levou um susto porque aquele líquido tinha se transformado numa pasta cremosa, devido ao calor e às bactérias do cantil, com que fizeram que o leite coalhasse e virasse o tão famoso queijo. Mais ou menos assim que se produz o queijo até hoje, do ponto de vista de formulação, de coalho, de bactéria. E tem uma outra informação aqui que o maior queijo do mundo foi feito no Canadá, no ano de 1995. Ao que se tem relato, era um cheddar de quase 27 toneladas. Para fabricar esse gigante foram usados cerca de 245 toneladas de leite. Meu Deus! E os maiores, aqui falando um pouquinho já sobre consumo, os maiores consumidores de queijo do mundo estão na Grécia, onde cada habitante come cerca de 24 quilos de queijo por ano. Maravilha, maravilha. Tem um lance desse de maior queijo do mundo sobre um negócio de... Aqui, maior queijo do mundo, mas tem um lance desse do provolone. Do provolone da Lactominas. Ela agora eu não vou me lembrar. Mas parece que eles fizeram o maior provolone do Brasil. A Lactominas tá onde? A Lactominas, ela tá ali em Matutina, é um dos nossos parceiros. Um abraço, dona Ana. Eles têm essa... Assim como a Hebron também, eles têm essa particularidade de ser uma empresa bem familiar, sabe? Produzir aquele queijo com carinho, com amor, que tem tudo a ver com o nosso negócio, que o nosso slogan é da nossa família para a sua, né? Legal. Então, assim, tem tudo a ver com a gente. Então, ela produziu esse queijo, eu não vou me lembrar o peso, ela até me falou no dia, mas... Ela produziu um provolone gigante. Gigante, coisa na carroceria de um caminhão, é coisa gigante. E imagine só toda a estrutura para fazer um negócio desse. A cada 10 litros de leite, se faz 1 quilo de queijo. O maior desafio hoje dos produtores de mussarela é abaixar isso, e já conseguiram abaixar. Mas, no geral, não vamos entrar nisso, é 10 litros para 1 quilo. Então, aqui nós temos o quê? Uns 5 quilos de queijo. Tem uma lata de leite, 50 litros aqui em cima da mesa. Legal. Né? Então, imagina a dificuldade de produzir 270 toneladas, é isso? De cheddar? 27 toneladas. 27 toneladas de... É quase isso mesmo, porque usou 245 toneladas de leite. Então é quase... Aqui foi um pouquinho menos de 10 para 1. Um laticínio, por exemplo, que produz 70 mil litros de leite dia para fazer 7 mil quilos de queijo por dia. 70 mil litros. Imagina esse tanto de caminhão enfileirado um atrás do outro. Então, assim, o mundo do queijo é muito bonito, sabe? O mundo do queijo é muito mágico. Pra você entender a transformação disso tudo. Quando você come um queijo... Você tá comendo uma história de um senhorzinho. Fala de mim. Quando eu tinha 8, 10 anos, quando a gente comia um queijo em casa, tinha o Zé Maria, que era o funcionário lá da roça, que acordava 3 horas da madrugada, tirava leite. Porque naquela época, hoje não. Hoje você tem uma vaca de 40 quilos, 50 quilos de leite. Naquela época, era vaca de 5 quilos de leite, 5 litros, 6 litros. E o cara tinha 200 vacas. Então, para tirar tudo aquilo na mão, sabe? É uma história. É uma história muito linda. Você não tá comendo um pedaço de queijo, não. Você tá comendo uma história, você tá partindo uma história. Então, o queijo ele não pode ser mais consumido como um produto no mexido. Legal. Ele tem que ser consumido como um produto que honra as suas histórias, sabe? Por mais que o queijo seja industrializado, o cara acordou de madrugada para tirar aquele leite, o cara colocou, é o sustento da família dele. É o sustento de tantas outras famílias que estão ali em volta. E nós aqui no Roots, eu e o Ismael, a gente sempre defende essa causa de que nós estamos aqui para auxiliar na comunicação do agronegócio. E para diminuir a distância entre o consumidor brasileiro e o produtor rural. E você traz essa ótica bem parecida com o nosso lema aqui também, porque quando a gente chega no supermercado, nas grandes redes, e vê os mais diversos tipos de queijo, compra, coloca no carrinho, leva para casa, toma no café da manhã, no almoço, vai tomar um vinho, come um queijo. Muitas das pessoas não entendem que aquilo passou por todo esse processo de 2 ou 3 ordenhas,
transporte, chega no laticínio um monte de pessoas empregadas para poder fazer esse processo todo girar, parte de embalagem, parte de comércio, que é o que você faz, até checar de fato na mesa do consumidor para ele poder consumir, degustar. Então aqui o nosso eterno agradecimento a todos envolvidos. Hoje aqui a gente tratando esse assunto da cadeia do leite como um todo, a gente sendo específico no universo do queijo. Nosso muito obrigado, produtor rural. O nosso muito obrigado às milhares de pessoas envolvidas em toda a cadeia. Muito bom, muito bom. É uma história, né, nego? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre... Você falou de... Eu vou passar aqui um pouquinho sobre esse universo dos queijos. Esse aqui é um mussarela trança, né? Esse aqui é tudo filado. Quando fala mussarela... E só consegue fazer uma trança... Não é que só consegue, tem muitos queijeiros habilidosos, mas se consegue fazer uma trança, sim, com queijo filado. Porque isso aí isso é manual, né, igual? Isso aí não tem uma máquina que faz isso. Isso é manual? Isso aí é manual, isso é queijo... Coloca lá, tipo, num varal lá dentro da produção e começa a trançar isso aqui. Fio e trança, entendeu? Isso aí é o William, que é lá do Laticínio Serra Negra, que é um dos nossos parceiros. Legal. Laticínio Serra Negra. Eu sempre tenho esse cuidado em ter parceiros que produzem queijos diferentes. Hoje nós temos mais de 150 tipos de queijo. Que legal. Então, assim, dentro do portfólio. Falou em queijo, a gente, se não tem aquele que ele quer, a gente tem um que substitui em formulação. Então, quando a gente procura parceiros em segmentos distintos. Exemplo, aqui, ó, nós temos o queijo Minas padrão aqui da Hebron e temos esse padrão aí embaixo, que é da São Vicente, debaixo do Camembert. Aqui. Só que ela é zero lactose. A Hebron não produz zero lactose. Então, eu tenho esse zero lactose. Cara, e esse mercado tá crescendo muito, né? Filma aqui, o Felão. Zero lactose. Esse mercado de produtos especiais, né? Produtos com menor teor de açúcar, sem lactose, menor quantidade disso, menor quantidade daquilo, produtos premiums, né? Legal. Zero lactose para quem tem intolerância, né? E aí a gente vai falando de vários outros universos. O palitinho de mussarela defumado também. Como é que funciona o processo de defumação? Esse é na redinha, no caso. Faz o palitinho, coloca ele... Eu acho que ele deve ter... Vê aí se ele não tem a marca por baixo da redinha. Olha aí, não sei. Aqui, tá vendo? Ah, sim. Que aí ele coloca naquelas redinhas de laranja. Sim. Sabe? E coloca e defuma. Aí vem bolinha defumada também. Que a gente não tinha como trazer Eu lembro de processo de defumação extremamente artesanal, assim, com serragem. Eu lembro, defumar carne lá, bacon, né? Eu lembro, dentro de um laticínio, de uma indústria, é um processo, eu acredito que muito maior, né, em escala, mas a base é a mesma ali. Negão, foi legal você ter entrado nesse quesito. Foi muito bom. Porque existem 2 tipos de processo de defumação. Hoje já existe a fumaça química, que você passa no queijo. Você já comeu daqueles hambúrguer aí que os caras falam que faz na grelha e na hora que você coma, você fala assim, meu Deus, que hambúrguer é esse? Aquele gostão de fumaça forte, ruim até. Esse é a fumaça química. Industrializado. Aí tipo assim, eles não falam queijo defumado. Realmente entendeu? É defumado, só que defumado só que na fumaça química. Artificial. Eu não tenho nenhum produto que é fumaça química. Nenhum. Todos os meus produtos são defumados em defumadores com serragem ou entalho. Tipo os cavacos. Os cavaquinhos de madeira, porque, por exemplo, a Lactominas gosta de fazer no cavaco. A Hebron gosta de fazer na serragem. E eu acho que também fez alguns no alguns cavaco. Testes e tal. Então, assim, a Hebron é 100% caipira, a forma de 100% artesanal, assim como a Lactominas, assim como a Serra Negra. Serra Negra eu pego a bolinha, o palitinho, na Hebron eu pego provolone, na Lactominas também. O que muda de um pro outro, assim, às vezes é o tempo de exposição, alguma coisa, mas o processo é o mesmo. Fogo lá na serragem, dá a fumaça. Fogo na serragem, a fica fumaça. Fica exposto à fumaça. Isso, e defuma. E pega o sabor ali da fumaça. Mas o cara tem que ser fera, viu? Pra acertar ponto e tal. Não é qualquer um que faz um produto artesanal defumado bom, não. Por isso que a gente tem várias restrições, assim, em relação à defumação. Eu
Você me conhece há mais tempo, né, nego? Eu sou bem chato em relação a... Eu acho que, assim, qualidade é uma obrigação. Eu não tenho... Qual que é o seu diferencial? Não, meus produtos têm qualidade. Não, isso não é diferencial, não. Isso é base. Isso é obrigação. O diferencial é o que nós vamos buscar no diferente do produto, né? Então, assim, sobre o Provolone é muito legal, porque existe sim a fumaça química e o cara compra lá, vê um Provolone, por exemplo, meu... lá no supermercado ou no mercadinho, nossa, mas esse aqui R$20, tem esse outro aqui de R$10. Compra os dois e come. Muito provavelmente esse custo maior é da defumação. Não tem mágica nele. Você entendeu? Todo mundo pagou. Nós estamos aqui na maior bacia leiteira do Brasil. E o queijo... Patos de Minas! Aqui o negócio é estreito. E o melhor leite do Brasil. Não é só a maior. O nosso leite é o melhor. A qualidade. Vou dar um exemplo claro. Queijo cheddar. Nós produzimos aqui o queijo cheddar, receita inglesa, queijo, não é aqueles processados. Mistura, processado. Eu tenho, por exemplo, queijo mesmo em inglês. Nenhum outro lugar do Brasil consegue produzir. Mas como é que tem queijo cheddar espalhado no Brasil inteiro? Produz na nossa bacia e esparrama para o Brasil inteiro. Um exemplo claro. Ou não é o queijo cheddar de fato, é às vezes processado. Não, aí é processado. Né? Diferencia, não ficou claro pra mim. O que é o queijo cheddar e o que é Com 1 quilo do meu queijo cheddar, 1 quilo, eu faço 4 ou 5 quilos do queijo processado. Eu misturo amido nele. Entendi. Eu misturo goma, alguns xantana, mistura, aí vai de receita para receita. Entendi. E amplia aquilo. Então, ou seja, você tá comendo um queijo análogo. Um tipo cheddar. Tipo cheddar todos chamam, porque só pode chamar queijo cheddar o queijo produzido lá fora. Entendi. Só o queijo inglês. Entendi. Então, é tipo gorgonzola. O gorgonzola, quer ver, pega ele aqui. Eu vou ter que mudar o nome aqui, ó. Queijo azul Campo das Vertentes. Deixa eu ver. Porque o queijo gorgonzola só pode ser chamado gorgonzola o que é produzido lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, só para entender que o queijo cheddar, por exemplo, eu não trouxe ele, que pena. Ele tá lá, queijo tipo cheddar. Só que ele é queijo. Ele não é um queijo processado sabor cheddar. Entendi. Queijo que a gente come no McDonald's. Entendi. Queijo processado sabor cheddar. Entendeu? Então, ele tem ali tudo, inclusive cheddar. Tudo e uma pequena parte de cheddar, de queijo cheddar. Então, quando a gente vê... Vou só buscando o fio da meada lá atrás, isso é por causa da qualidade do leite? Quando você fala em qualidade, tá falando em gordura? Pra você ter uma noção, para produzir um queijo Minas padrão, tem uma queijomate lá de 15 mil litros de leite. Então, produz 15 mil litros de leite para fazer 1.500 quilos de queijo. Certo. Pode-se coalhar 15 mil litros, 10 mil litros, às vezes 5. Tá. Para fazer um queijo cheddar, é um tanque com 3 mil litros de leite rodando manualmente para produzir esse queijo. Esse queijo ele é coalhado, escorrido, cortado, triturado. O queijo cheddar tem uma curiosidade maior ainda, que o queijo cheddar foi um erro. A receita dele? Foi. Um senhor fez o queijo e deixou o queijo lá e foi fazer as atividades da sua fazenda, da sua propriedade. E na hora que ele chegou lá, o queijo estava coalhado e a massa fria. Ele falou, e agora? Porque o queijo ele tem que ser prensado com a massa quente. Passou do ponto. Passou do ponto. Ele prensou aquele queijo e deixou ele lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Na hora que deu 3 meses, ele se fundiu. Aí nasceu o queijo cheddar. O queijo cheddar vermelhinho, que tem aqui no Brasil, que eles inventaram isso. O queijo cheddar original é o queijo branquinho. E aquele amarelo, não é nem amarelo, né? É meio que um laranjado, né? É o coloral, o urucum. Entendi. Entendi. Que legal, que legal. Eu queria que a gente falasse, acho que pra mim, né? É o mais queridinho de todos, o queijo que eu mais gosto, assim, é o queijo parmesão. E eu tenho algumas dúvidas e curiosidades sobre o parmesão, porque sempre que a gente vai conversar com quem entende de parmesão, eu não sou um grande entendedor, mas sempre fala naquela areinha que a gente mastiga, assim, e come, e com sabor. Muito provavelmente aquilo é sobre maturação. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, entrasse um pouquinho no processo do parmesão, do ponto de vista de produção. O queijo parmesão é um queridinho, né? Ele é um queijo muito consumido
E é sem sombra de dúvida um dos melhores queijos. Aquele cristalzinho é o cristalzinho tirosina, é um queijo que a partir de 6 meses de maturação ele já começa a construir aqueles cristais. Ele começa a acumular... Como se fosse uma areia mesmo, né? Como se fosse uma areinha, os cristalzinhos tirosina que explode na boca. E aquilo é maturação. Existe um processo... Teve até uma pessoa que me perguntou qual que é a diferença do parmesão capa preta. Eu abri uma caixinha de perguntas. Qual que é a diferença do capa preta do parmesão normal? Maturação. Principalmente quando você pega um capa preta da marca fulana e pega o dele da mesma marca. É o mesmo queijo. Ele só sofreu maturação. E com isso ele vai valorizar. Porque normalmente uma peça de parmesão tem em torno de 6 quilos. Quando ele cristaliza, quando ele se cura, ele vai ter 4,5 kg, 5 quilos no máximo. Então ele perdeu muita massa. Por isso que o laticínio tem que vender ele muito mais caro para poder rentabilizar, porque o volume de sem quilo contar que é muito menor. imagina para você ver, um laticínio que vende 1.000 quilos por semana, exemplo, de parmesão. E ele vende parmesão só 6 meses. De maturação. Imagina o estoque que esse cara tem que ter. Entendeu? Exatamente. E você entrou dentro da câmara fria de parmesão comigo. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o processo fabril, né, lá dentro do Laticínio Hebron, e o Luiz me levou dentro da câmara de maturação, que chama, Maturação. né? Câmara de maturação dos parmesão de madeira, que é o trem mais lindo do mundo. Lindo. Aquele mundo de peça lá, desde lá de cima até lá embaixo, a gente tirou umas fotos bonitas lá, aquele cheiro maravilhoso, meu Deus do céu, mas um estoque enorme, né, do ponto de vista físico, para poder fazer uma comercialização. E aquilo ali era a câmara de maturação dele pelado, né? Depois daquilo, embala-se ele e leva para mais outra câmara de maturação, para ele maturar embalado durante mais 4 meses, 5 meses. Então, assim, além de uma câmara de maturação gigante, de escorrimento e maturação dele pelado, precisa depois de uma câmara gigante, muito maior do que aquela, para o queijo ainda assim maturar mais. Então, assim, o parmesão, ele é um querido mesmo. Porque ele permite... Quanto mais velho, assim, às vezes, ele é 1 ano de maturação, é 1 ano de validade, parmesão, que o Ministério da Agricultura permite que coloque-se 1 ano, né, de validade. Depois dele pronto para comercializar. Depois dele pronto para comercializar, 1 ano. Mas quanto mais velho, melhor ele é. Entendi. Né? É uma burocracia da legislação. Que sim, precisa ser atendida, tá tudo certo. Mas um exemplo claro, um cliente meu me comprou algumas cunhas e foi um comércio que a gente tentou introduzir e não deu muito certo. Era um lugar que não vendia parmesão, não tinha o público. A praça ali não tinha. E aí depois de 1 ano ele falou, Luiz, troca os parmesão aqui pra mim. Eu falei, você tem certeza? Você não gosta de queijo, não? Não, troca pra mim. Eu falei, com muito prazer, ué. Porque eu peguei um queijo com 1 ano de maturação. Entendi. Independe de onde ele está condicionado, porque, por exemplo, se ele estiver dentro de uma geladeira, ou se ele estiver em temperatura ambiente, nesse caso lá ele estava refrigerado. Ele estava refrigerado. Uma temperatura ideal, assim, para maturação sadia, para ele elaborar muito cristal tirosina, para ele ficar um queijo muito, muito, muito bom, é de 7 a 10 graus, se não me engano. Entendi. É a temperatura de geladeira. Temperatura de geladeira, mas geladeira é um problema muito grande, geladeira e essas geladeiras expositoras. Você abre e joga ar quente lá pra dentro toda hora, né? Verdade. E isso, o queijo sofre muito com isso. Oscilação de temperatura. A gente costuma, no mundo do queijo, a gente costuma falar que o queijo chora quando você joga aquele ar quente lá pra dentro. Porque o queijo ele precisa ser estável. Estável sempre. Pra ele atingir o seu maior poder de sabor, de aroma, né? E isso é muito importante, mas ele é tão insistente que ele ainda matura mesmo em situações adversas. Né? Legal. Você comentou sobre você falou capa preta, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse cenário dessas resinas. Não sei se de fato é uma resina ou não, mas a gente percebe lá, né, no queijo Reino lá, tem uma capa rosa ou vermelha. Tem capa azul. Capa azul, capas pretas. Aquilo é comestível? O consumidor ele pode comer ou não? O que é aquilo e para que serve? Pode comer.
Aquilo foi criado, na verdade, para proteger o queijo. Aquilo lá, porque quando você pinta o queijo, né, ele não vai desenvolver mofo. Entendi. Ele não vai tipo um contaminante, alguma coisa assim. Não vai. Ele tá blindado. Sim, sim. Ele tá no vácuo. Né? Então ali, ele foi criado principalmente para isso. E depois ganhou notoriedade. Não, por exemplo, algumas marcas capa azul, outras capa preta, outros... Virou um símbolo da marca, né? Tipo assim, pra você ter uma noção, há um tempo atrás, foi uma pessoa que vende essa linha de... Eu não sei se posso chamar de resina, enfim. Essa proteção. Essa proteção, vende ela e chegou lá e falou, não, tá chegando o Natal, vamos pintar seus queijos de vermelho. Entendi. Você entendeu? Então, tipo assim, é legal. Entendeu? É legal. Até na época a gente comprou preto e vermelho, fez um teste e aí a gente tinha um colaborador lá, falou, não, eu quero desse queijo, é do Flamengo. Então, entendi. Aí virou pra essa pegada. E ótimo para as indústrias. Ótimo para elas. Porque aumenta o shelf life. Protegem o queijo. Né? E também tem algumas coisas relacionadas à maturação, porque o queijo, por exemplo, quando é uma capa preta, ele fica mais escuro para maturar, porque é muito importante o cheddar, por exemplo, embalar ele numa embalagem vermelha para ele maturar. Verdade. Então, assim, quando você blinda o queijo numa tinta preta... Você tá blindando de luz ali. Ele vai ter uma maturação um pouco mais legal também. Então tem vários fatores benéficos que esses estudiosos aí acham para facilitar a vida da indústria, né? Legal, maravilha. E esse queijinho pequeno que você trouxe aqui, o que é isso aqui, ô Luiz? Nego. Aguenta a mão que você não vai abrir ele ainda não, só quero saber. Esse aqui... Eu tô caçando um nome pra ele. Eu não sei se ele vai chamar queridinho da HM. Eu não sei se ele vai chamar xodozinho da HM. Nós vamos ter que inventar um nome pra ele. Mas isso aqui é um lançamento? É um queijo recheado. Queijo recheado. Então pera aí que você vai abrir ele pra gente ver já já. Antes disso, você não comeu nada? Como uma batatinha, como como é que chama? Sei lá. Uma uva passa. Eu vou aqui aproveitar esse momento pra gente enaltecer e falar dos parceiros que estão conosco nessa caminhada de prospecção da informação dentro do agronegócio. Eu quero aqui, de maneira geral, agradecer cada um de vocês, parceiros, que acreditam no nosso projeto, no nosso propósito, começando pela Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir. Produzem lá cafés com bastante sustentabilidade, modernização, com bastante humanização, e sempre mesclando as suas raízes, as suas tradições com a modernidade dos dias atuais. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior na produção dos cafés especiais e também estão presentes nos mais diversos cenários de cafeterias de alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú? Posiciona o celular no QR Code que está na tela, você vai cair direto nas redes sociais deles ou também clica aqui no link abaixo quando acabar esse episódio, que você também vai ser direcionado para as redes deles. Um grande abraço a toda a família Baú, obrigado pela parceria. Quero falar aqui também da Cultura Agromais, a Cultura que é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor rural, que de fato é o grande protagonista do agronegócio. A equipe da Cultura está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com extrema qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo, compromissado com a sua produtividade e com a sua rentabilidade. Atualmente a companhia está em expansão, já conta com 10 unidades, patrocínio onde é a matriz, também tem unidades em Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e também já está no estado de São Paulo, no município de Ituverava. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Cultura Agromais? Posicione o celular no QR Code ou clique no link aqui abaixo que você vai ser direcionado também para as redes sociais deles. Vamos falar um pouquinho também sobre o Sebrae. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firma o compromisso de ajudar e criar um agro diferente a cada dia e muito melhor. O Sebrae tem um recado super importante para você, nossa audiência do Roots. Agora, de 24 a 29 de abril, vai acontecer uma nova edição do Empretec em Patos de Minas. Empretec é uma metodologia da ONU, criada na década de 90, que busca, em uma imersão de 6 dias, potencializar o comportamento empreendedor,
que é um comportamento de uma pessoa de sucesso. Nessa imersão, você desenvolve diversas habilidades como planejamento sistêmico, saber correr riscos calculados, tomadas de decisão, persuasão e rede de contato, iniciativa. Para se inscrever no Empretec, acesse o link que está aqui no chat ou na descrição, e lá você vai preencher um formulário de uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai entender com esse formulário, entender um pouquinho melhor o seu perfil, o seu momento, para poder te auxiliar. Empretec, de 24 a 29 de abril, em Patos de Minas. Desperte o seu ponto de virada. Vamos falar também sobre a Anatomic Gel, que também está conosco nessa caminhada. Anatomic Gel, que eu e o Ismael, né, nós já somos clientes, já usamos Anatomic Gel há mais de 10 anos, e é um prazer para nós passarmos de consumidores, agora também com parceria comercial. É um prazer e uma facilidade muito grande a gente falar sobre as botas e botinas da Anatomic Gel, que são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento interno também é em couro, garante maior absorção contra impactos e maior conforto no uso diário. Um calçado extremamente estiloso, além de bastante confortável. Um detalhe que a gente destaca também é o solado produzido em borracha gel. Vou puxar aqui, você tenta filmar aqui, Faelão. Borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados masculinos mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e de mais de 60 países já usam a Anatomic Gel, e você também merece ter essa experiência. Aproveite que a gente tem um cupom de desconto também. Você vai colocar o seu lá no QR Code, você vai ser direcionado para a loja da Anatomic Gel, coloca lá no carrinho quantos produtos você quiser presentear ou para você mesmo e digita lá o cupom de desconto ROOTS10 para você obter 10% de desconto. Um abraço a toda a família da Anatomic Gel. Vamos falar também sobre a Faelo Filmes. Alô, nosso produtor! A Faelo Filmes é uma empresa extremamente especializada em eternizar grandes momentos, assim como esse que a gente está vivenciando aqui hoje, falando do universo do queijo. Há mais de 10 anos atuam no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, transmissões de lives, filmagens de eventos empresariais, filmagens de podcasts. Para nós do universo agro também fazem captação de imagens por drone. Ficou curioso, quer entender um pouquinho mais do universo da Faelo Filmes, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Anderson e da Nayara, posiciona o celular no QR Code também, que você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Lá você digita lá um direct e peça seu orçamento. Lá você já vai navegar também e conhecer um pouco mais sobre a qualidade e a prestação de serviço que eles fazem para o nosso mercado. Muito obrigado, Faelo Filmes, pela parceria. Vamos falar aqui agora de um nosso novo parceiro, a Pneus União, que agora está junto conosco. Ela é representante de pneus agrícolas da Firestone. Vamos falar um pouquinho. A Firestone, né, e a Pneus União tem o intuito de mostrar ao público em geral, de maneira especial, todos interessados no agronegócio, todas as tecnologias ofertadas pela Firestone, com um intuito de melhorar a segurança, maximizar as forças das máquinas e dos implementos disponíveis no mercado, potencializar os lucros e as colheitas, reduzir custos e, acima de tudo, com vista na proteção do meio ambiente. A Pneus União, ela está no mercado há 42 anos, ela é especialista em pneus de manutenção de pneumáticos, tem como missão, né, de fazer o certo sempre com o slogan Solução em Pneus. Assim, queremos ajudar o consumidor final e borracheiros, servindo o pneu mais adequado para cada função e o serviço, e sugerir a forma mais segura e eficiente de usar os pneus Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos, trabalhando para cumprir a missão de servir a sociedade com qualidade superior, qualidade em tecnologia que as podem confiar. Maravilha. A Firestone é muito legal aqui, que ela é inovadora no segmento de pneus agrícolas. Ela é a única fábrica que possui uma fazenda, um lugar próprio destinado para testar os pneus agrícolas, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Esse centro de testes da Firestone é reconhecido mundialmente. Esse centro de teste opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito interessante. Eu e o Ismael, a gente teve a oportunidade de conversar com o time da Pneus União e tirar o mito, né, de que pneu é tudo igual. A gente vai ter a oportunidade de trazer eles aqui para falar um pouquinho sobre esse universo também.
Maravilha, então eu quero aqui agradecer a Pneus União e a Firestone por estar junto conosco nessa nova caminhada aqui no Roots Podcast. Conte conosco. E você, empresário, que quer vincular sua marca, que quer trazer o seu movimento, o seu propósito aqui conosco no Roots Podcast, vai ser um prazer a gente bater um papo, a gente te apresentar também o nosso modelo de negócio, apresentar para você um pouquinho mais do nosso propósito. Nos mande uma mensagem que vai ser um prazer a gente poder conversar sobre. Maravilha, agora sim eu quero voltar para esse universo do queijo, eu quero que você me explique o que é isso aqui. Isso aqui é um queijo artesanal, Luiz, e ele tá, você comentou que ele é um queijo recheado. Eu vou deixar você vender o peixe aqui, você que é o vendedor aqui, eu quero entender o que é isso aí, porque eu já quero comer. Eu e o Faelo já tô olhando ali, e já tô olhando ali, brilhando o olho nessa faquinha aí. Explica para nós. Tem que ajudar a gente a arrumar esse queijo, Faelo. Vamos lá. Então, esse aqui é um queijo de leite cru, né, um queijo caipira da roça. Mas tem um produtor que fornece esses queijos pra gente. Eu falei com ele, eu falei assim, eu preciso fazer o queridinho da HM. Preciso fazer um queijo que vai explicando aí, eu vou pegar um papel. E o pessoal vai achar diferente. Já vi alguns formatos com esse queijo aqui, mas esse aqui ficou diferente, gente. Esse aqui ficou diferente. Vou partir já, negão, que eu já tô aguando. Já partilhei, deixa eu só... Ele tá dando esse sorinho aqui porque ele é um queijo fresco. Explica o que é. Esse aqui é um queijinho com 2 dias de produção, então ele tá dessorando, né? Ele tá maturando, tá escorrendo o soro. Olha isso daqui. Tá pegando ali ou não? Deixa eu ver. Não sei, deixa eu pôr ele em cima aqui. Pro pessoal ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Dá um close aqui. Aí sim. Aqui. Queijo com goiabada. Chique, rapaz. Olha o foco do homem. Ó. Que chique. Acho que vai chamar cremosinho da HM. Cremosinho da HM. Que top. Vamos experimentar. Então é um queijo... É um queijo de leite cru com goiabada. Legal. Goiabada e goiabada sem conservante. Uma goiabada, goiaba e açúcar. Fael, você não vai comer, não? Que delícia, Luiz. Hã? Não come tudo não, ele falou. Não dá conta com isso tudo não. Só. Queijo diferente, hein? Que delícia. De fato, o queijo não é tudo igual, né? A gente viu aqui diversos tipos de queijo. Existem... Deixa eu pegar esse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é... Monte Rei. Esse é um queijo... desenvolvido única e exclusivamente para o pequenininha a embalagem, né? Porque ele tem a embalagem dele também de 1,3 kg, né? Mostra lá pra câmera. Ele tem a embalagem de 1,3 kg. Tá. Também. Mas esse aqui ela é feito para fração mesmo, para pessoa que quer fazer uma tábua. É um queijo que tem um derretimento muito bom. Pra você ter uma noção, no hambúrguer, você põe a fatia dele. Eu vou comer mais um pedaço aqui. Borrifa a água debaixo do hambúrguer, tampa, com 3 segundos ele já tá derretido. Entendi. Então é um queijo que dependendo, por exemplo, se for pra delivery, você pode pôr o queijo em cima do hambúrguer e levar embora. Não precisa nem de pôr na chapa, ele vai derreter. Entendeu? E tem muitas pessoas fazendo blend, né? Fazendo aqueles molhos com esse queijo. Nós temos grandes parceiros aqui dentro de Patos que só usam do nosso queijo para fazer esses blends, esses molhozinhos, para colocar. É um queijo muito bom. Muito bom. Maravilha. Luiz, eu quero te agradecer muito pela oportunidade da gente poder gerar esse conteúdo. Você quer... Tem uma coisa que eu esqueci da gente puxar aqui. A gente passou por diversos... você trouxe doce ali também, ó. Que também tá na cadeia do... Novidade aqui esse negócio aqui, ó. Doce de leite light. Né? Então você pode comer sem peso na consciência. Legal. Que com 9% de açúcar, faz parte do nosso universo. De todo o processo, né? De produção de leite e de industrialização. Legal, maravilha. Muito bom, nego. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra para entender um pouquinho mais sobre esse universo? Que área de atuação que a HM trabalha hoje? Como é que funciona? Faz o seu jabá aí. Vende o peixe agora aqui para quem precisar te achar. É isso. Para nos achar é simples, tem o HM Comércio de Frios no Instagram. Certo. Lá tem o link que direciona direto para o nosso telefone comercial. A HM, ela nasceu, negão, para resolver os problemas da indústria comercial e de logística.
Então, nós estamos em todo o Alto Paranaíba. Certo. A gente atende hoje mais no B2B, mais cliente para os varejos, para as lojas, mas a gente já está atendendo para o cliente final também. A gente já começou esse braço. Nossa entrega e logística é dinâmica, é onde a gente está trabalhando sempre, você acompanha de perto, você está conosco lá sempre, você sabe. E a gente está disposto, eu costumo falar assim com os meninos, falar assim, gente, quando vocês ouvirem alguém falando alguma coisa, quando ligarem aqui e falarem alguma demanda, vamos ouvir por mais que essa demanda não seja cabível para nós hoje. Falar assim, você atua no Alto Paranaíba, você está restrito a isso? Não, eu não estou restrito a isso. A gente quer trabalhar. Maravilha. Direitinho. Você está falando de logística, eu acho que assim, é um grande gargalo, não só na indústria do queijo e do leite, mas de maneira geral o comércio. Eu também estou no comércio, numa distribuição agrícola, e a hora que a gente analisa uma ponta indústria e a outra ponta consumidor, e que a gente pode falar de qualquer cenário, existe muita oportunidade no meio do caminho. Sim. E a maioria delas está linkada em excelente atendimento. Então, você está trazendo o braço logística, que você compra do laticínio, estoca e vende para hamburgueria, por exemplo, ou vende para um supermercado, ou vende para uma padaria. É muito difícil, às vezes, de uma indústria desenhar um braço de atendimento que vai fazer um trabalho igual você faz no tete-a-tete. Sim. Do picadão, a indústria quer saber de volume, de carga fechada, de grandes negócios, Sim. que é o que você faz para ela quando você compra e estoca. Eu acho que esse tipo de oportunidade, para quem quer trabalhar e para quem quer desenvolver raciocínio, independente da área, sempre vai ter, ainda mais em grandes centros, onde a gente tem uma demanda latente, crescente, a gente sempre vai ter oportunidades. Parabéns mais uma vez pelo empreendedorismo, por estar gerando emprego, por contribuir. A hora que a gente olha lá no nosso PIB do agro, você contribui também para o nosso PIB do agro, contribui para a nossa cidade com pagamentos de impostos. Eu tenho só que te parabenizar e te agradecer mais uma vez por estar aqui junto conosco, produzindo esse conteúdo. E tamo junto, nego. Obrigado nego. Mais uma vez. Obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. Não esqueça, considere, se você gostou desse bate-papo aqui, em curtir esse conteúdo, em nos seguir se ainda não está seguindo, compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, subir esse conteúdo também para suas redes sociais, lá no Instagram. Muito obrigado, a gente nos vê na semana que vem. Um abraço.